Programa Cultura em Pauta. Apresentação: João Riel. Olá, estamos iniciando mais um programa Cultura em Pauta na TV. E hoje, com muito orgulho, eu vou contar um pouco mais da história de vida, do conhecimento, de letras, dos livros, na trajetória muito bonita de Ana Maria Petroni Pinho, que eu admiro muito desde que nos conhecemos. É uma relação muito bonita, quase que familiar, como falamos, né? Então seja muito bem-vinda, Ana, no programa Cultura em Pauta. É um orgulho para nós poder contar a tua trajetória e ouvi-la. Muito obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui contigo, com os espectadores, telespectadores. E eu tenho uma trajetória comum. Aos 7 anos de idade, eu não queria ser tratada como criança. Eu nunca fui muito infantil, muito criança. O que é uma pena, porque criança tem que ser criança. Sim. Mas eu queria ser admirada como adulto. E era tratada como criança, claro. Então, meu pai lia muitas poesias para mim e textos. O meu pai escrevia muito bem. E um dia ele leu uma poesia para mim, Duas Almas, de Alceu Vamosi. E disse: olha, filha, que coisa bonita, olha que lindo. Eu também achei bonito. Mas aí eu pensei, eu já sei a maneira de eu ficar adulta. É fazendo isso, fazendo poesia. E aí fiz uma poesia. Não me lembro da poesia, mas fez muito sucesso a poesia. Não só em casa, como com a professora. E acho até que era meio plágio do Alceu Vamosi, não sei, mas aí então a professora ficou muito impressionada. Como é que com 7 anos, eu não sei como era a poesia, mas falava em olhar, o teu olhar, o meu olhar, porque ela disse, como é que com 7 anos ela já tem essa noção da importância do olhar. Eu digo, mas sou eu, né? Com 7 anos, a importância do olhar. E aí comecei a escrever poesia e texto e história, comecei a gostar. Mas não era tanto para escrever, era para que me admirassem. Porque agora, um parênteses, todo escritor é um narciso, né? É um narcisista. Verdade. Não tem nem como não dizer. Mas eu não sabia disso ainda. Mas, bom, escrevi uma história, e começou a fazer sucesso aquilo, né? Mas eu estudava sempre com a ideia de outras profissões, né? Nunca de escrever. Mas fui escrevendo e publicava às vezes, e sempre era muito elogiada. As redações no colégio, eram lidas as minhas redações. No meu primeiro vestibular, eu disse que a minha redação foi um sucesso, mas aquilo sempre para mim era, sei lá, era uma coisa, um hobby. É hobby até hoje, né? E aí, então, vou dar um pulo bem grande. Em 1986, olha, quase 40 anos, chegaram os textos meus na mão do professor Appel, que era o secretário de Cultura do Estado, era da editora Movimento e o jornal O Universitário. Até trouxe um aqui. O jornal Universitário era do curso universitário, mas era onde a alta intelectualidade do Estado escrevia. E para surpresa minha, ele me mandou eu não mandei nada para ele, mas levaram para ele, e ele elogiou muito meus textos, eram 3 textos, e mandou pedir para se podia publicar no jornal universitário. Claro que eu deixei, lógico, né? Até muito surpresa e orgulhosa, porque aonde escrevi alta intelectualidade, e saiu, então, o meu texto. Cultura e Contracultura. Não é nada da cultura, porque meus títulos sempre são instigantes. Não é a cultura e a contracultura de hippie, nada. A cultura era um corpo, e a contracultura era uma cultura microbiana. Ainda não tinha o Covid, né? Mas era. Isso foi em 86. E olha, foi um sucesso, e aí me convidaram para todo mês escrever no jornal universitário.
o que para mim foi uma grande honra. E, bom, aí vou pular um pouco. Esse texto, Cultura e Contra-Cultura, mais tarde houve a história, a primeira desilusão de amor de uma adolescente. E mais tarde, bem mais tarde, houve um concurso da Unicef, concurso internacional, sobre gravidez na adolescência. Esse meu texto não falava em gravidez, mas eu modifiquei um pouco, essa adolescente que não tinha ficado grávida ficou e tal. E aí, então, fizeram 14 destaques, não eram 14 destaques. E eu fui destaque em literatura da Unicef. Então, está lá o meu diploma de destaque da Unicef. Então, esse texto foi o texto que me abriu a publicação e começou a trazer prêmios também. Bem, aí no universitário mesmo, aí vem uma das teorias. Eu publiquei um mecanismo de defesa que fui eu que descobri, porque eu trabalhava como advogada no meu escritório particular. E trabalhava num gabinete, como psicopedagoga e especialista em adolescente, num gabinete de psicologia e orientação educacional. E eu notava, então eu tinha que distensionar as formandas do magistério, porque por causa do estágio, diziam que era por causa do estágio. Isso de manhã. De tarde, no meu escritório, eu trabalhava muito com separandos, divorciandos. E eu comecei a ver que havia uma similitude muito grande entre o divorciando, separando e o formando. E aí eu comecei a pesquisar, eu gosto muito de pesquisar. E vi que o assunto não era o estágio, era a despedida, era sair de uma situação consolidada, uma situação de conforto, para uma situação nova e com um luto. Sim. Porque era o luto da separação, era o luto da formatura. E isso depois eu estendi para os aposentandos, e hoje, por causa da pandemia, é que não saiu. Eu estava com um estudo junto ao Instituto dos Advogados para levar para alienação parental, que o mecanismo psicológico na alienação parental é o mesmo da formatura, é o mesmo da separação, é sempre tirar do próprio ego o que está machucando e jogar em cima do outro. É uma teoria muito grande, agora não dá para descrever ela toda aqui. Bem, isso aí foi um sucesso tremendo. A Zero Hora publicou, no domingo, página inteira. Fui na televisão, entrevistada sobre isso. Até hoje ainda me falam nisso, né? Então, essa é uma das muitas teorias. Bom, aí continuei escrevendo, a Zero Hora aí me convidou para que eu publicasse coisas, comecei a escrever na Zero Hora, mas sempre como hobby, né? Porque a minha profissão era de direito e psicologia, não era escrever. Bom, mas aí fui escrevendo, e a Zero Hora então lançou esse aqui, o Boletim ZH. Esse boletim era distribuído para os grandes anunciantes, era mensal, e eu fui convidada para sempre, participei nos 2 anos ou 3 que durou o boletim, eu escrevi sempre. Mas sempre como hobby, né? Até hoje continua sendo hobby. E fui escrevendo e ganhando prêmios, e tem um conto, uma festa para a Susana, virou filme, é um filme de curta-metragem. Eu ganhei o primeiro lugar também, um troféu, e os jurados eram 5 jurados, que eram críticos literários, doutores em literatura, e foi dito lá que o meu conto tinha a estrutura perfeita, que eu não sei qual é a estrutura perfeita, porque eu não tenho curso de letras, não fiz nunca oficinas literárias, eu escrevo de ouvido, como a gente diz, escrevo de ouvido. E não sei, eu tenho uma porção de troféus e medalhas e diplomas, enfim, toda vez que eu participo de alguma coisa veio em troca, né? E aí então depois tem o Jornal Mulher. Esse jornal é um jornal de circulação mundial, é das mulheres de carreira jurídica, que é em Paris, a sede é em Paris.
Claro, eu escrevia aqui em Porto Alegre em português, lógico, mas era vertido, era distribuído no mundo inteiro. E eu comecei a receber muitos elogios do mundo inteiro pelo que eu escrevia no jornal Mulher. Então, Riel, é uma coisa que eu não sei explicar, Foi natural. Foi natural. Até que me convenceram a publicar um livro. Pegar, evidentemente, aquilo tudo que eu já tinha escrito, que eu ainda tinha, porque muita coisa perdi. Então saiu o livro Crenças e Descrenças, Verdades e Mentiras. E foi as crenças e descrenças que eu enfrentei na vida e as verdades e mentiras que eu também ouvi. E tem até as teorias, algumas teorias aqui. E eu fui lançado na Feira do Livro. E eu imaginei, eu vou ficar lá olhando os outros autografarem, ninguém me conhece. E até hoje eu não sei, foram todos os livros, faltou livro. Tanto que eu tenho 2 hoje. Eu ainda não li esse aqui. Eu considero o meu melhor. Não sei se é porque é o primeiro a gente nunca esquece, né? Então... Eu acho que tudo isso que colheste foi porque mereces muito, né? Não sei. E nós ainda temos muito para falar, o tempo aqui voa para os nossos convidados, todos sabem disso, os que aqui já passaram. Nós vamos para um rápido comercial e na volta nós vamos continuar essa bela história de conhecimento, de livros, uma trajetória que merece ser contada. E também para mais alguns detalhes dessas teorias que eu acho que os nossos telespectadores vão gostar muito de saber. Nós já voltamos. Voltamos com o programa Cultura em Pauta e hoje nos brinda com sua companhia, com a sua visita e com sua história de vida, Ana Pinho, que é o seu nome literário, né? Ana Maria Petroni Pinho. Nós já falamos sobre os seus livros, sobre como ela começou a escrever, o reconhecimento que ela disse que foi muito natural, mas na verdade foi um reconhecimento merecido que ela recebeu pelas obras publicadas. E agora eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito do seu livro que fez muito sucesso e também que compartilhasse de forma, claro, um pouco rápida, mas mais detalhada as teorias que aborda, porque além de profissional do direito, escritora, é psicanalista também. Mais da psicologia. Bem, posso? À vontade. Esse livro, Caminho das Descobertas, é um livro que me traz uma alegria muito grande ao coração, porque Caminho das Descobertas são as descobertas da minha vida, as minhas descobertas e as descobertas do mundo. E essas descobertas começaram aos 6 anos, no Hotel Majestic, que hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana. E, então, esse Caminho das Descobertas começa lá no Hotel Majestic, onde eu comecei a descobrir o mundo. Porque eu vinha de uma família muito fechada, eu nasci em Rio Grande, vim com 6 anos para cá. 5 anos vim para cá, para Porto Alegre. E era uma família muito fechada. E eu achava que a humanidade tinha umas 10 pessoas, era a minha família. E eu vim para o Hotel Majestic, onde tinha gente do mundo inteiro. Era o hotel... Eu vi gente do mundo, então me assustei no começo. Mas eu descrevo aqui como eu descobri a falsidade, como eu descobri, enfim, é muito grande, como eu fui descobrindo coisas no Hotel Majestic. E depois vai as descobertas pela vida fora. E fui lançar o livro, e aí veio essa emoção que até hoje eu chego a ficar com os olhos marejados quando eu lembro. A Casa de Cultura resolveu me homenagear. E então lançou o livro com um coquetel maravilhoso, com música, com tudo. Lá, a capa aqui toda é a Casa de Cultura. E exatamente no lugar onde eu morei.
que hoje é um museu de cinema, mas fizeram no mesmo lugar. Isso eu nunca esperei, essa homenagem da minha vida. E a Casa de Cultura, que é de cultura, me fazer, está aqui. Tá. A tia e o Quintana são os homenageados do Majestic, então. Que honra. Tá aqui. Então, aqui está o dia que eu fiz 6 anos, lá, quando começaram as minhas descobertas. Que eu descobri, aqui, a maneira de descrever as descobertas até agradou muita gente. E agora, também, eu trabalhava muito, eu não tinha quase tempo de escrever, era um hobby. Aí, agora tem um terceiro livro que está da editora, né, que teria o título de Sorrisos e Lágrimas, mas parece que já tem alguma coisa parecida, então vou ter que mudar o título. Agora o subtítulo continua, Enxergando o que os olhos não veem. Porque essas são as minhas teorias, a maneira de enxergar o que quase ninguém vê, quase ninguém viu. Então, por exemplo, essa síndrome da despedida foi uma coisa que é baseada na psicanálise, mas nunca ninguém tinha descrito. Não sei se posso falar agora. Pode, é o momento, queremos ouvir. A outra teoria, eu tenho um psiquiatra, meu amigo, que diz que eu estou proibida de morrer antes de terminar. Ele disse, tu está proibida de morrer antes de terminar isso. Bom, útero de ferro é o nome. Útero de ferro é o automóvel. Ele é muito grande, o decoro, essa eu não sei. A pessoa dentro do automóvel, esse eu descobri com 11 anos. Eu tinha 11 anos de idade. Eu não conhecia ainda a psicanálise, não conhecia, mas eu vi que tinha alguma coisa diferente quando uma pessoa entrava no automóvel. Quando eu tinha 11 anos, não tinha tanto automóvel assim. Então eu notei, era um tio meu, quando ele tocava a direção, as mãos na direção, eles soltavam ali um suspiro de felicidade, de contentamento, né? E aquilo sempre, eu fui olhando, sempre, geralmente a pessoa, quando entrava no carro, sempre era um sentimento bom, um sentimento alegre. E depois, conhecendo psicologia, tendo estudado e tal, eu comecei a notar que a pessoa, quando ela entra no carro, ela ergue os pés para os pedais. Ela, para pegar a direção, ela baixa a cabeça. Ela passa o cinto de segurança pelo umbigo. E assume uma posição quase fetal. Dentro de uma caixa de ferro. Então, eu comecei a estudar e vi que as emoções, a pessoa regride aquela situação anímica maravilhosa do útero materno, onde não interessa mais nada, ela está ali, ela está protegida, ela pode fazer, ela não tem medo. E isso, a teoria é grande, eu não posso explicar toda ela aqui agora, mas isso aí explica muitos acidentes de carro. Por essa regressão que a pessoa faz dentro do útero de ferro. Bom, isso aí foi publicado pelo Globo do Rio de Janeiro, enfim, isso aí eu estou proibida de morrer antes de complementar. Bom, essa é uma. Uma outra que também fez muito sucesso é a letra daquela música Ronda. De noite. Bom, essa música foi escolhida pela Rede Globo há alguns anos como o hino do boêmio. Quando toca aquela música, bom, é uma música de uma pessoa mas completamente doente. É uma pessoa obsessivo-compulsiva que sai pela noite a procurar alguém para matar. Então eu fiz a leitura tanto psicológica quanto jurídica, que é um crime premeditado, que impede a defesa do ofendido. Enfim, é uma letra uma pessoa doente que vai fazer um homicídio. E, no entanto, está escrito ali.
mas as pessoas interpretam como alguma coisa romântica. Então eu chamei a atenção, isso saiu na Zero Hora também, da necessidade de analisar o que se lê. Porque muitas vezes se interpreta o que não é, interpreta mal. E interpretar mal leva a tomar atitudes erradas na vida também. Isso aí está na cidade do Rio Grande, está nos anais da Câmara de Vereadores. E serviu de mote para o trabalho de conclusão do curso de letras, da Faculdade Porto-Alegrense. Enfim, eu gosto muito de criar coisas que ninguém viu, por isso que eu digo, enxergando o que os olhos não veem, né? Deixa eu ver, eu até fiz uma colinha aqui, tem tanta coisa que eu escrevi que nem sei. Bom, palestras também, eu faço muita palestra, principalmente para mulheres de empreendedoras, me convido muito para isso. E eu fiz também, esse não é bem uma teoria, é um histórico. O nome da palestra é Mulher, do Paraíso Terrestre à Lei Maria da Penha. Então eu faço um trajeto de como a mulher começou lá, a culpada de todos os males do mundo, a morte entrou no mundo por causa da Eva. Enfim, o inconsciente coletivo, os arquétipos, levam muito para esse sentido. Então, a mulher é muitas vezes desprestigiada, seja no emprego, seja, enfim, na sociedade, o homem. Por quê? Porque ela foi a culpada de entrar a morte no mundo. Ela é a culpada de... Está no arquétipo, ninguém hoje está acreditando em Eva, mas ficou. E vem Dalila, que o Sansão também perdeu lá. Enfim, eu trago uma história de todas as mulheres, até chegar na Maria da Penha, e explica muito o feminicídio. Seja pela história da mulher, do Paraíso Terrestre, a Lei Maria da Penha, seja pela essa ideia sempre que a mulher é inferiorizada. E tem outro trabalho meu, esse do Ronda, por exemplo. Que interessante. Né? Do Ronda também. A personalidade descrita nessa música, Ronda, é exatamente o que faz um feminicídio. É a personalidade que leva ao feminicídio. Está descrito na letra que é considerado o hino do Boêmio, que é considerado uma música. Então eu gosto é aquela história, enxergando o que os olhos não veem. Eu gosto de olhar o outro lado, o verso, a frente e o verso das coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tem acho muita que coisa. Nós né? teríamos assunto aqui para ficarmos até tarde conversando, né? Pois... Mas eu gostaria muito, porque foi a poesia que nos aproximou também. Pois né? tem a poesia. Eu gostaria muito que declamasse uma poesia e também já fizesse um agradecimento aí da tua participação, porque nós já estamos indo para mais um final de um programa. Pois é, que é uma vida longa, então tem muita história. E o né? tempo aqui voa, como eu digo, né, para os nossos convidados. Mas, Ana, nós tivemos uma conversa muito prazerosa, sempre ouvi-la é muito bom. Tens uma bagagem muito grande, uma vida longa, como falaste, e produtiva, dentro do direito, dentro da psicologia, né? Então, dentro das letras também. Pois é, né? Então, como eu disse, foi a poesia que nos aproximou, lá no Instituto Cultural Português, és da Academia Luso-Brasileira, Academia de Letras do Brasil, e eu gostaria que você declamasse para nós. E também, como disse, agradeço muito a tua presença e também deixo um agradecimento final a ti. Eu só tenho agradecimento a fazer ao Riel, por me ouvirem a minha história, faltou ainda muita coisa, como eu disse, a trajetória é longa, né? E o tempo é pouco. Então, mas essa poesia não é que eu até considere a melhor, mas ela é premiada, ela tem uma medalha. Mas ela foi a que me aproximou do João Riel, foi a nossa amizade começou com esta poesia. Pela poesia. Caminhada. Enchi uma mala de planos e saí pela vida. Não vi que se esvaziava, sou meio distraída. Na caminhada, descuidada, pisei em pétalas caídas. Também, amorosamente, cuidei de almas feridas. Sem pensar, entreguei meus caminhos dos ventos.
rumos que me levaram a prazeres e tormentos. No labirinto das emoções, fui amante e fui amada. No caleidoscópio existencial, abandonei e fui abandonada. Não fui santa, pecadora, nem tão má e nem tão boa. No emaranhado de desejos, necessidades e vontades, fui somente uma pessoa. Que bonito. Essa pessoa que me encantou desde que eu conheci. Até faltou um pedaço, mas não faz mal. Agradecemos mais uma vez a tua bela participação, que pessoas como você surjam sempre de tempos em tempos em nossa humanidade. Agradecemos a valorosa presença de Ana Pinho, a participação de vocês, nossos telespectadores e leitores também. Nos sigam nas redes sociais para mais informações sobre as nossas trajetórias. Agradecemos a presença de todos e até o próximo programa Cultura em Pauta na TV.